Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Buscando Saúde, este programa que é produzido pela Dr. Play. Hoje nós vamos falar sobre tireoide. O que você sabe sobre isso? Não sai daí! E para falar sobre isso, nós estamos recebendo o Dr. Victor Perussi. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado, eu agradeço demais a presença e parabenizo a iniciativa do programa de informar as pessoas sobre saúde, algo que é de muita relevância para o bem-estar e para uma vida mais saudável, que isso traz resultados duradouros e uma longevidade mais saudável. E para começar, eu quero que o senhor me explique e explique até para quem está nos assistindo o que é a tireoide. Então, a tireoide é uma glândula do nosso sistema endócrino. Ela se localiza na porção central do pescoço, exatamente nessa região. Ela tem uma forma de H e ela é responsável pela produção de dois hormônios que são extremamente importantes para o funcionamento do nosso metabolismo, que é o hormônio T3 e o T4. A glândula tireoide ela produz em maior quantidade o T4, que é um hormônio inativo, e na circulação, na periferia do nosso corpo, nas células, esse T4 vai ser convertido em T3, que é o hormônio biologicamente ativo, para exercer a sua função no metabolismo. O T3 é como se ele chegasse na célula e mandasse a célula funcionar, Então ele entra lá e comanda, tem receptores para o T3 dentro do núcleo celular, onde quando esse T3 entra nesse receptor, há o comando para que a célula produza, exerça todas as funções metabólicas dela, Então eu diria que o T3 e o T4, porque o T4 é convertido em T3, eles são hormônios vitais, Sem esse hormônio a gente morre. E quais os distúrbios mais comuns que atingem mais a população? Então, a glândula tireoide ela tem dois tipos de doença, a doença funcional e a doença estrutural. A doença funcional é o hipotireoidismo ou hipertireoidismo. O hipotireoidismo é quando há uma queda da produção dos hormônios tireoidianos ou uma disfunção desses hormônios na periferia do corpo, nas células, E isso leva a uma situação de baixa das funções metabólicas. O hipertireoidismo é o contrário, é quando a gente tem um aumento na produção desses hormônios, então o corpo fica com o metabolismo mais acelerado, então isso é a doença funcional. A doença estrutural é o aumento da glândula, que pode ser um aumento difuso, a glândula cresce como um todo, ou um aumento nodular, A paciente apresenta nódulos, que são os bócios uninodulares ou multinodulares. Essas doenças elas podem vir separadas ou podem vir juntas, ou seja, uma paciente ela pode ter um hipertireoidismo por um bócio uninodular, ela pode ter um hipotireoidismo com bócio multinodular, por exemplo. Então, o nódulo ele pode ser uma causa de um hipotireoidismo ou não, pode ser uma coincidência a presença dos dois, Então, são duas doenças separadas, mas que podem vir juntas em alguma situação. E quando existe esse aumento da glândula, o caso é 100% de cirurgia ou tem algum outro tipo de tratamento? Não. A gente tem que avaliar por que ela aumentou. Se ela aumentou por um hipotireoidismo, ou seja, os hormônios estão baixos, isso faz com que uma região no nosso sistema nervoso central induza ao aumento a produção do TSH, que é um hormônio que estimula a produção dos hormônios tireoidianos. Só que a glândula perdeu a capacidade de produção desses hormônios. Então, quanto mais TSH, mais estímulo para a glândula crescer. Então, o tratamento seria tratar com os hormônios tireoidianos e descobrir qual a causa dessa perda dos hormônios. Se esse paciente ele tem um aumento da glândula por nódulo, por exemplo, a gente tem que investigar se esse nódulo é de tratamento cirúrgico ou não. Um nódulo suspeito para malignidade, a punção, após uma biópsia por punção, ou maligno, essa glândula é de tratamento cirúrgico, seja uma cirurgia parcial com retirada de uma parte dela ou a cirurgia dela total. E esses distúrbios, ele atinge mais as mulheres ou os homens? As mulheres são mais acometidas do que os homens, Porém, o câncer de tireoide em homem, ele tem um comportamento um pouco mais agressivo do que em mulher. Mas, de uma forma geral, eu diria que o nódulo em tireoide é a doença nodular endócrina mais comum, e muito frequente em mulher. E os sintomas são os mesmos tanto para homem quanto para mulher? Os sintomas são os mesmos, E, doutor, como é que é feito o diagnóstico? Então, o diagnóstico pode ser pela sintomatologia, Então é aquela paciente que ela está com dificuldade de perder peso, ela está apática, muita queda de cabelo, as unhas frágeis, alteração de ciclo menstrual, piora da qualidade do sono,
alteração do humor, seja para apatia, né? A paciente fica mais apática, com sintomas que parecem ser um sintoma depressivo, ou irritabilidade, ou alteração do humor, né? Uma hora fica apático, outra hora fica irritado. Frequência cardíaca alterada, né? Para menos se for um hipotireoidismo, ou para mais, né? Um ataque cardíaco se for hipertireoidismo. No hipertireoidismo a gente vê também sudorese, a paciente de repente começa a suar do nada. Aumento das evacuações no hipertireoidismo ou constipação no hipotireoidismo, né? Perda da libido também pode ser sinal de um hipotireoidismo. Impotência pode ser sinal de alteração da função tireoidiana. Então, os sintomas são bem vastos, né? E visualmente a gente vê o aumento da glândula. Então, normalmente, nódulos pequenos você não consegue ver. Nódulos abaixo de 1,5 cm, muito difícil você ver e palpar, né? Mas os nódulos acima de 2 centímetros você já consegue visualizar, né? Olha no espelho e vê aquele aumentozinho da glândula. Ou palpar, você toca no pescoço e sente uma nodulação, né? Inclusive, isso pode ser usado como uma avaliação preventiva, né? Vez por outra, a mulher vai no banheiro ou toca no pescoço, nessa região central, e vê se tem algum carocinho aí, né? Doutor, o que é a tireoide de Hashimoto? Então, a doença de Hashimoto, melhor dizendo, é um ataque autoimune, né? A gente desenvolve anticorpos contra o nosso tecido mesmo. E a doença de Hashimoto, ela pode ter um acometimento na glândula tireoide que passa a ser a tireoidite de Hashimoto, né? Então é uma doença inflamatória causada por um ataque de anticorpos produzido pelo nosso corpo que reconhece uma região da glândula, uma proteína da glândula ou uma enzima, né? Por exemplo, a peroxidase tireoidiana, reconhece como estranha e começa a destruir. E isso é importante falar sobre isso porque tem muita relação com a função intestinal. Então, pacientes que são constipados, pacientes que têm disbiose intestinal, que é a alteração da flora bacteriana de uma forma negativa, né? Crescimento de bactérias que não deveria estar em excesso, pacientes que comem muitos alimentos que funcionam como alérgenos alimentares, pacientes que têm vitamina D muito baixa, né? A vitamina D é um modulador imunológico, né? do sistema imune. Então, pacientes normalmente eles têm vitamina D muito baixa, eles têm deficiência de zinco, deficiência de selênio e um intestino disfuncional, um sono de má qualidade, né? Então, os sedentários, então esses pacientes eles têm mais propensão a desenvolver a doença de Hashimoto. A alimentação da pessoa que faz isso causar ou é algo genético? Olha, a alimentação tem tudo a ver com a nossa saúde, tudo. Então, aquela velha frase que diz você é o que você come, eu mudaria. Eu diria você é como você responde ao que você come. Por quê? Até alimentos que são tidos como saudáveis, pode ser saudável para mim e não para você, funcionar como um alérgeno alimentar para você. Então, o nosso padrão alimentar e o nosso estilo de vida, ele está totalmente relacionado ao desenvolvimento de doenças. E no caso da tireoide não é diferente. Por quê? Alguns nutrientes que a gente absorve, eles são importantes para o funcionamento da tireoide, como por exemplo o ferro. Então, pessoas que têm má absorção de ferro ou não consomem no alimento quantidades ideais de ferro, essas pessoas, principalmente as mulheres que têm ciclo menstrual e perdem muito ferro na menstruação, né, no sangramento. Então essas pessoas elas não têm níveis ideais de ferro e o ferro é importante para a formação da peroxidase tireoidiana, que é a enzima que forma os hormônios tireoidianos. Então uma deficiência importante de ferro pode levar a um hipotireoidismo, entendeu? Então eu estou citando um nutriente apenas, mas o selênio, por exemplo, é extremamente importante para a conversão do hormônio T4 em T3. Então, pacientes podem ter um nível normal de T4, mas pode ter um nível baixo de T3 porque tem pouco selênio e esse selênio entra na conversão dos hormônios tireoidianos. Então, não é só a questão da alimentação, é a absorção desses nutrientes. Então, você tem que ter um aparelho digestivo sadio, né? Medicações que se usam, que influenciam na absorção desses nutrientes. Então, todo esse conjunto de coisas é importante para o funcionamento da tireoide. O sono é importante para o funcionamento da tireoide, então o TSH ele é produzido a partir das 11h30 da noite em pulsos. Então pacientes que dormem meia-noite, 1h da manhã, né, pessoas que dormem essa hora, têm um problema nessa pulsatilidade do TSH. E se não corrigir isso, com o tempo elas vão desenvolver um hipotireoidismo, né? O exercício físico é extremamente importante, musculação, massa muscular é importante para o funcionamento da tireoide. Então eu sempre digo aos meus pacientes, querem ter saúde, trabalhem sua musculatura.
quem tem músculo trabalhado, quem tem desenvolvimento muscular, tem uma longevidade mais saudável, tem uma saúde da tireoide melhor. E como é, doutor, é tudo tão interligado que a gente fica assim, meu Deus, eu tenho que dar um jeito na minha vida. Agora eu fiquei preocupada com que... Só nessas indicações que o senhor está dizendo agora, eu estou até olhando para o pessoal que está aqui na produção, que quando se é jovem, não tem cuidado de dormir, né? E é tudo interligado e às vezes as pessoas eles não notam que até o sono pode influenciar em questões como a tireoide. E eu quero saber como é que a tireoide ela pode afetar o nosso organismo. Realmente é tudo interligado. Se você tratar a tireoide olhando apenas para a glândula tireoide e os seus hormônios, você não está tratando da forma mais completa. A medicina integrativa, né, melhor dizendo, a medicina com visão integrativa, eu pratico isso no meu consultório, a gente olha o corpo como um todo, porque as partes dependem do todo e o todo depende das partes. Então, como eu falei, o aparelho digestivo, sistema muscular, sistema nervoso central, tudo isso influencia na glândula tireoide e ela influencia todos esses sistemas também. Então, se você olha apenas para a glândula tireoide pontualmente e seus hormônios, você não está tratando da forma mais completa. Então, você pega um paciente que tem sarcopenia, né, baixa de massa muscular, ele vai ter um funcionamento de uma tireoide de uma forma. Se você pega um paciente atleta com pouca gordura visceral, com um bom padrão de massa muscular, ele vai ter um funcionamento da tireoide de uma forma diferente, de uma forma melhor. Então tem que estar integrada mesmo, tá? E com relação ao estilo de vida, né, não tenha dúvidas. As pessoas elas deixam para buscar saúde muito tarde e aí termina gastando muito com doença. Então se as pessoas buscassem um estilo de vida saudável desde criança, a tendência a adoecer na vida adulta e na terceira idade seria muito menor. Mas a gente vê os absurdos de mães dando Coca-Cola para filho, dando batata frita para criança, entendeu? Dando porcaria, comida industrializada com um excesso de açúcar. E isso ao longo prazo vai ser, ao longo prazo não, às vezes em curto prazo mesmo. Você vê crianças com muita alergia, com muita sinusite, muita rinite, e quando você vai ver o padrão alimentar dessa criança está tudo errado. Então, assim, as pessoas têm que criar a consciência de ter um hábito mais saudável, se quiser ter saúde. Talane já botou assim a mão na cabeça, que a coquinha dela ali é de lei. E eu quero saber, doutor, porque a gente sempre associa a perda de peso ou o ganho de peso à tireoide. O ganho de peso relacionado à tireoide, ele pode ser tanto pela retenção líquida, porque a pessoa, ela, numa linguagem popular, ela incha, né, faz edema, como também é um mau funcionamento do metabolismo mesmo. Então, se uma célula não consegue gerar energia, ela vai armazenar demais. Se ela não consegue queimar aquela energia armazenada, você vai ganhar peso, entendeu? Então, a tireoide é um dos fatores que está relacionado com o ganho de peso, um dos fatores. Então, uma pessoa que tem um hipotireoidismo, tem um metabolismo baixo, se a gente não corrigir todos esses fatores para ajudar a glândula a funcionar, ela vai realmente ter dificuldade de perder peso, tá? Se a glândula ela não é destruída pelo ataque autoimune da Hashimoto, ou seja, ela não perdeu totalmente a capacidade de produzir hormônios, né? A gente consegue melhorar a composição corporal desse paciente. Se ela perdeu, a gente associa o uso do hormônio tireoidiano, né? Mas lembrando, como eu falei, as pessoas procuram muito o consultório porque não conseguem perder peso e diz que acha que está com a tireoide sem funcionar. E na realidade, quando a gente vai ver, ela está comendo muito hambúrguer, entendeu? Está comendo alimentação ruim. Então ela está tendo um balanço energético com muita oferta calórica e pouco gasto calórico. Então aquilo que é excesso vai se armazenar. Então, para perder peso, você tem que ter um balanço energético negativo, ou seja, gastar mais do que consome. Porque o excesso ele vira armazém. E aí muita gente chega achando que é a tireoide. Na realidade, muitas delas têm já um hipotireoidismo, até porque o tecido adiposo influencia na função da tireoide. E como é que é feito o tratamento para quem sofre ou para quem tem esses distúrbios? O hipertireoidismo pode ser tratado com medicação, pode ser tratado com iodo radioativo, pode ser tratado com cirurgia. Tem que avaliar caso a caso. O hipotireoidismo ele é tratado com hormônio tireoidiano para fazer a reposição desses hormônios ou
Se o hipotireoidismo é causado por uma deficiência de ferro, por exemplo, os estudos mostram que o resultado mais efetivo é quando você associa a reposição de ferro mais o hormônio tireoidiano, até a glândula ter peroxidase tireoidiana suficiente para assumir sozinho isso aí e a gente tira esse hormônio, né? Então tudo vai depender de cada situação. Às vezes esse hipotireoidismo é por conta de alguma medicação psiquiátrica, por exemplo, que o paciente está usando, que interfere na absorção de nutrientes. Então aí a gente avalia como psiquiatra a modificação dessa medicação ou a associação de um hormônio tireoidiano. Tudo depende do que está acontecendo naquele momento com o paciente. Tem que ter toda uma pesquisa, se pode assim dizer. E se for câncer, o tratamento é cirúrgico, né? É cirúrgico, era isso que eu ia lhe perguntar agora. Qual é o momento certo para fazer a cirurgia da retirada da tireoide? Retirada da tireoide, se for por nódulo, né? Se for um nódulo produtor de hormônio tireoidiano, a gente indica a cirurgia quando o tratamento conservador falha, né? Então a gente tenta o tratamento não cirúrgico, não conseguiu resolver, ele vai para o tratamento cirúrgico. No caso das outras situações, né, a avaliação do nódulo para risco de malignidade, a indicação ela é feita quando você tem um nódulo suspeito de malignidade com a punção suspeita, quando você tem um bócio muito volumoso, né, acima de 3, 4 centímetros, que esse nódulo ele não vai diminuir de tamanho, ele vai crescer, e quando você tem aquele nódulo positivo para câncer, né? Hoje a gente tem uma modalidade de tratamento que eu não diria que é recente, porque na Coreia já se faz há mais de 10 anos, aqui no Brasil a gente já tem alguns anos já fazendo, mas infelizmente não foi liberado ainda pela Anvisa e os planos terminam não autorizando, que isso é um absurdo. Então o paciente, se quiser fazer, tem que fazer particular. Mas é o tratamento não cirúrgico do nódulo tireoidiano que teria indicação de cirurgia. Então aquele bócio, aquele nódulo volumoso, hoje a gente tem a opção do tratamento por radiofrequência. O que é isso? A gente punciona o nódulo, guiado por ultrassom, como uma punção normal, só que na ponta dessa sonda emite calor e a gente destrói esse nódulo por calor. Qual que é a vantagem disso? A preservação dos hormônios tireoidianos e a menor morbidade em relação ao tratamento cirúrgico. É um procedimento ambulatorial, o paciente vai para o hospital sob anestesia local e sedação, a gente faz o procedimento e o paciente acordou da sedação vai para casa. E era isso que eu ia lhe perguntar, porque a tireoide ela é responsável pelos hormônios do nosso corpo. Se uma pessoa tira a tireoide, como é que fica o funcionamento do corpo? Após a cirurgia, ela tem que tomar alguma medicação? Como é que fica essa questão? Se a retirada dessa tireoide for parcial, às vezes a outra parte que fica, ela assume a produção dos hormônios e não precisa complementar. Se a retirada da glândula for total, ela vai ter que usar o hormônio para o resto da vida. Doutor Vitor, muito obrigada. Nada. Eu tenho certeza que foi muito esclarecedora, porque quando fala em tireoide, muita gente tem medo, mas ao mesmo tempo dá para se tranquilizar e dá até para se prevenir. Isso. Muito obrigada pelo seu tempo e Eu pela que sua agradeço. disponibilidade. Eu que agradeço. Para você que está aí nos assistindo, não esquece de nos seguir nas nossas redes sociais, @DrPlay. Também se inscreve no nosso canal, curta esse vídeo e compartilha. Até a próxima!